Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 3 de novembro, e o Grupo de Conjuntura está reunido novamente. Hoje temos a participação da professora Margarida Gutierrez, do Instituto Copiage e também do Instituto Economia, e a minha participação, Antônio Lixa, do Instituto Economia. O tema de hoje, vamos tentar discutir um pouco o tema mais importante, o que teve mais relevância esta semana na economia brasileira, tá? Tudo começou a semana passada a partir de uma manifestação do presidente da República, não? Pelo qual ele apresentou que dificilmente o país conseguiria eliminar o déficit fiscal primário no ano que vem, tá? Lembremos que, segundo a lei aprovada, não, pelo arcabouço fiscal, o superávit primário para 2024 tem que ser de 0%, tá? Ou seja, deveríamos estar com um equilíbrio primário o ano que vem, tá? Mas a fala informal do Lula um pouco colocou em debate esse ponto, que já de alguma forma estava sendo discutida dentro do governo. Tá? De qualquer forma, esse debate se tornou mais forte entre especialistas, tá? Economistas de vários bancos, consultoras, universidades, começaram um debate, tá? Em distintos fóruns, tá? E também apareceram reuniões e pontos de vista dentro do governo, tá? Por exemplo, apareceram alguns rumores dentro da Casa Civil, tá? Ou alguns rumores dentro do Congresso, especialmente com o relator da PLDO, tá? Rumores que vão em distintas direções. De qualquer forma, o que a gente vê que esse debate político e esse debate também um pouco mais conceitual entre economistas não teve tantos efeitos, por enquanto, nos mercados financeiros, tá? Nós acompanhamos diariamente o desenvolver de vários deles, por exemplo, os mercados de câmbios, os mercados de juros, a bolsa de valores aqui no Brasil, e a gente vê que muitos desses mercados não trataram ou não tiveram grandes efeitos por causa desse debate, tá? O que é outro tema, outra incógnita, outro enigma para discutir, tá? Por que razão, apesar do forte debate político, tá? No governo, no Congresso, do forte debate entre especialistas, a gente não temos ainda essa manifestação tão clara nos mercados financeiros, tá? Que estava muito mais preocupado muitas vezes esta semana pelo cenário internacional que pelo doméstico, tá? Então esse é um pouco o pano do fundo para que não seja grande especialista no tema, não, nas questões fiscais, que é a professora Margarida Gutierrez, tá? Apresente um pouco uma visão um pouquinho mais, provavelmente um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais geral sobre o debate, não? Dar um embasamento sobre o que está sendo discutido e conversar um pouquinho sobre alguma das perspectivas que pode este tema ou continuar esse tema pode ter sobre a economia brasileira nos próximos anos. Margarida, então. Bom, Lígia, muito obrigada aí pela sua apresentação. Vamos, então, dar início a esse debate, né? Como você colocou muito bem, foi a matéria desde o dia da sexta-feira da semana passada, foi a notícia mais relevante que a gente tem aí em termos da agenda econômica, né? Bom, então vamos começar aqui contextualizando um pouco tudo isso, né? Lembrando aos nossos ouvintes que o novo arcabouço fiscal ele tem dois pilares: metas para o resultado primário, e o objetivo de metas para o resultado primário está exatamente em garantir alguma trajetória para a dívida pública PIB, já que o resultado primário é uma das três variáveis que condicionam a evolução da dívida pública PIB e é a única que a política fiscal pode atuar. As outras duas são o juro, que não dependem da política fiscal diretamente, e o PIB, que é uma variável de resultado aí, que depende de uma série de fatores, né? Bom, então, nesse primeiro pilar, as metas de resultado primário devem constar
no projeto de lei de diretrizes orçamentárias do primeiro ano de governo, para os próximos anos, inclusive, né? Para os 4 anos de governo. Então, nesse caso, nós temos já definidas as metas para o resultado primário, que constam no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que o Executivo enviou para o Congresso, onde, para o ano que vem, a meta de resultado primário é zero. Ano 2025, 0,5%, e 2026, 1% do PIB. Bom, então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar do arcabouço fiscal já está definido. É uma regra para o teto do gasto, crescimento do gasto. Então, o gasto primário do governo central, salvo algumas despesas que estão fora desse teto, pode crescer no máximo 2,5% em termos reais, e o mínimo 0,6%. Esse crescimento do gasto primário ele está condicionado, em princípio, à evolução das receitas. Lá tem algumas receitas que entram no cálculo, de um período imediatamente anterior. Então, previamente, são calculadas as receitas em termos reais, a evolução delas, nos últimos 12 meses, encerrados em junho do ano anterior. E isso vai servir, então, de parâmetro para definir a possibilidade, o incremento do gasto primário em termos reais, sendo que esse gasto está sujeito a esses limites, máximo de 2,5% e mínimo de 0,6%. Bom, para que a meta... Agora vamos falar da notícia que veio essa semana. O presidente Lula, né, disse que, em princípio, essa meta de resultado primário para o ano que vem, 0, não será cumprida. Bom, por quê? Qual foi assim, a argumentação básica que tem por trás dessa frase? Para que a meta de resultado primário zerada seja obtida, né, de acordo com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que o Congresso enviou, que o Executivo enviou para o Congresso, né, é preciso um incremento de receitas adicionais de 168,5 bilhões de reais que ainda dependem de aprovação do Congresso. Ou seja, tem lá uma estimativa de aumento de receita na totalidade de 370 bilhões de reais, dos quais metade praticamente, 168,5 bi, a gente não tem certeza se elas vão ocorrer ou não, porque elas dependem de medidas que o Congresso ainda não aprovou, a grande maioria. Quais são essas medidas? A medida em relação ao CARF, ela já foi aprovada, né? Mas as receitas adicionais são incertas. Essa medida dá o voto de Minerva para o governo, caso a decisão tenha ficado equilibrada, quer dizer, não há ainda um resultado favorável ou contra, tem um equilíbrio aí, o voto de Minerva volta a ser o voto do governo. Então, o governo ganhou essa prerrogativa junto ao Congresso. Tem muitas dúvidas em relação à possibilidade de receita que isso vai gerar, né? Quais são as outras medidas que ainda não foram aprovadas e estão, algumas delas, fortemente em discussão no Congresso? O fim das subvenções de ICMS sobre as bases de cálculo, tanto do PIS/COFINS como do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Essa é uma das medidas mais importantes para engrossar esse adicional de receitas necessário para zerar o déficit público, o déficit primário, mas que a gente ainda não tem certeza se o Congresso vai aprovar ou não, e em que medida vai aprovar. Outra medida importante, que é a tributação de fundos exclusivos e offshores, depende ainda da aprovação do Senado, já foi aprovado na Câmara. Essa medida deverá render, segundo o governo, 10 bilhões de reais ano que vem, e essa é uma medida que eu diria que é fácil a aprovação, né? Essa aí não tem grandes discussões. O fim do juro sobre capital próprio é uma enorme discussão. Isso já foi tentado em outros governos e nunca a gente conseguiu aprovar isso junto ao Congresso. Bom, então, pelo lado da receita, nós temos aí um adicional de receitas requerido para zerar o resultado primário, que tem uma incerteza enorme, que mesmo que o Congresso aprove, não se tem certeza sobre qual é o aumento de receitas que essas medidas serão capazes de gerar. Além disso, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem tem um problema.
uma série de despesas importantes estão subestimadas. Nós aqui já tratamos desse tema, nós no grupo de conjuntura já fizemos algumas simulações e certamente INSS e o benefício da prestação continuada, que responde por 50% das despesas primárias, estão subestimados. Então, isso também é uma fonte de incerteza para o orçamento do ano que vem em relação a esse resultado primário zerado. O que eu quero dizer é o seguinte, que não é só do lado da receita que a gente tem incerteza. A gente também tem incerteza em relação à trajetória dos gastos ano que vem, gastos obrigatórios. Porque o resultado primário é a diferença entre a receita primária e o gasto primário. Então, as incertezas estão nos dois lados, né? Por essas razões, o presidente disse, então, que a gente não vai perseguir essa meta a ferro e fogo, né? A princípio, o presidente tem razão, porque a gente está falando aqui de um resultado primário zerado ou de um déficit primário que tem sido ventilado para substituir o zero em torno de menos 0,5% do PIB. Então, na verdade, a gente está falando de 50 a 60 bilhões de reais, o que é muito pouco para resultado de contas públicas, e, segundo o presidente, isso vai garantir o crescimento do país. Então, em princípio, a fala do presidente é uma fala sensata. E agora, então, eu quero fazer algumas considerações e algumas relativizações em relação a essa fala. Bom, primeiro eu queria colocar aqui como é que juridicamente pode haver esta alteração de meta de resultado primário por uma lei que foi recentemente aprovada, agora em agosto desse ano. Pelo que consta na nova lei, a meta pode ser alterada através de uma mensagem modificativa no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, e isso tem que ser feito antes do orçamento ser analisado pela Comissão Mista de Orçamento, que vai acontecer essa semana, ou então esperar o ano que vem e enviar um projeto de lei executivo ao Congresso para alterar a meta. E, nesse caso, o Congresso tem que aprovar. Então, juridicamente falando, a maneira mais fácil de fazer essa alteração hoje seria através de uma mensagem modificativa, porque aí não depende do aval do Congresso ano que vem. Então, isso. Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar. A segunda coisa que eu queria colocar, e relativizando um pouco a fala do presidente, é lembrar que as nossas contas públicas têm muitas fragilidades, coisas que a gente já tem falando aqui, mas eu queria fazer um resumo. A dívida pública PIB do Brasil é muito maior que a média dos países emergentes. Primeiro. Segundo, a gente tem déficit primário hoje. A gente tem um déficit primário estimado para esse ano de menos 1,4, a minha estimativa, né? O mercado está estimando um pouco menos. Terceiro, as taxas de juros que incidem sobre a dívida pública, hoje, essa semana saem os dados de uma NTN-B de 10 anos, está em 6% real, acima da inflação. É um juro de cheque especial, todo brasileiro sabe, o juro do cheque especial. Então, o governo está pagando isso. E esses juros que o governo paga são benchmark do mercado. Em que sentido? O governo é um agente econômico sui generis, especial. Primeiro, ele pode emitir moeda para se financiar, ele pode cobrar tributos para se financiar, nenhuma empresa pode fazer isso. Terceiro, o mercado de títulos públicos no Brasil tem enorme liquidez. Então, isso também é um atributo a mais para um título público. Então, nesse sentido, os juros que o governo paga são benchmark, são referência para as demais taxas de juros que uma empresa, ao lançar uma debênture, vai ter que pagar. Se esses juros são mais altos, sobem, então isso leva à subida de juros dos mercados na economia brasileira. Terceira ou quarta característica da fragilidade das nossas contas públicas. A gente tem já uma carga tributária muito elevada. É o terceiro país da América Latina em termos de carga tributária. E o arcabouço fiscal está centrado no aumento de receitas. Então, isso coloca também uma fragilidade a mais para a dinâmica das nossas contas. Quinta questão, fragilidade. O orçamento brasileiro é muito rígido. Nós temos mais de 90% das despesas que não só são obrigatórias, mas têm regras próprias de crescimento, né?
Quarto, quinto, sexto, o Brasil já tem enormes subsídios fiscais. Nós temos mais de 500 bilhões de reais hoje contabilizados como renúncias tributárias, desonerações tributárias, né? E o Brasil já gasta uma parcela importante do seu orçamento com programas de transferência de renda. Os dados de 2022 mostram que os mecanismos de transferência de renda, incluindo aí as aposentadorias, pensões e BPC e tudo mais, são de 14% do PIB. Em 2023, esse número já é bem maior, né? E os gastos primários do governo central já são muito altos, vão bater aí 19% do PIB esse ano, e daqui para frente eles podem crescer 2,5% em termos reais, né? Então, por conta dessas características, dessa fragilidade das contas públicas no Brasil, a fala do presidente assumiu uma relevância mais importante, né? Então, a gente espera, quer dizer, que, na verdade, se esse arcabouço fiscal, que prometeu algumas metas, antes de ser implementado, já há uma mudança nas regras, a gente, claro, no sentido de flexibilizar ainda mais o que já era bastante flexível no orçamento, em termos de gastos e tudo mais, nós vamos ter aí um efeito sobre a dívida pública em relação ao PIB. Ela vai crescer, então, numa intensidade maior do que aquela que ela cresceria se as regras fossem cumpridas, né? Segundo, a gente pode esperar também que, num período de tempo um pouco maior, isso gere efeitos sobre a inflação e sobre a dinâmica, né, da taxa Selic. E aí nós temos dois efeitos que têm que ser considerados. Um sobre a demanda agregada, uma política fiscal de mais gasto, né? Claro que tem impacto na demanda agregada. E entendo impactos na demanda agregada, tem impacto sobre a inflação. Pode ser até que, em determinados momentos, a inflação esteja caindo e a economia suporte esse aumento de demanda agregada sem que a inflação se perca da meta. Mas que tem um impacto, tem. E tem um segundo impacto aí, também, que tem a ver com o processo inflacionário, que é sobre as condições financeiras da economia. Então, o Lixa colocou inicialmente que, até o presente momento, a gente não percebeu os indicadores financeiros se deteriorando por conta da fala do presidente. E aí eu estou falando de preços de ativos, né? Então, a gente está falando das bolsas, da taxa de câmbio, dos juros futuros, né? Tudo isso. Tudo ainda não foi contaminado pela fala. Total, isso é verdade, isso realmente ainda não aconteceu. Mas já aconteceu uma coisa, que os juros reais das NTNBs, que são esses títulos públicos que estão indexados ao IPCA mais um juro real, subiram, depois da fala do presidente. Eles estavam beirando 5,5% em termos reais, eles vêm crescendo e já bateram 6% em termos reais, que é um crescimento rápido ao longo desta última semana. E esse é o juro que condiciona as demais colocações de títulos privados na economia. E a gente sabe que, quando os juros sobem, o PIB tende a desacelerar, né? Então, desses dois efeitos aí, primeiro, sobre a inflação e sobre a trajetória da dívida pública, no médio e longo prazo, eles se farão sentir, sim. Agora, tem um terceiro impacto, eu diria que é o mais importante de todos, que é sobre a credibilidade das novas regras. O arcabouço fiscal ainda não nasceu e já vai nascer morto. Por quê? De acordo com as regras que ele previa, ele já está sendo modificado. E que tipo de sinalização isso pode gerar? Que, na verdade, um dos pilares do arcabouço, ele já começou a ser mexido, que são as metas para os resultados primários. Mas tem um segundo pilar, que é sobre o aumento do gasto primário, né? E esse tem mais chance de ser mexido, eu diria. Por quê? Porque nós aqui já tratamos desse tema, já fizemos simulações. Mesmo que o gasto primário possa crescer o máximo, que é 2,5% em termos reais, ele não é capaz, esse crescimento não é capaz de acomodar todo o aumento de gasto obrigatório indexado pela política de salário mínimo que a gente tem hoje. Então, vai ter que mexer. Aí a gente tem duas opções: ou a gente mexe na regra, ou a gente parte para uma revisão dos gastos obrigatórios e tenta destrinchar essa questão.
Enfim, então, esses efeitos aí são efeitos esperados, no tempo que a gente vai assistindo a isso, né? Lembrando, o último lembrete, eu fiz aqui algumas contas, hoje a nossa dívida pública em relação ao PIB está em 75% do PIB. Se a gente quisesse hoje estabilizá-la, isso exigiria um superávit primário de 2,3% do PIB. Quão distante a gente está disso? De acordo com as minhas estimativas, a gente deve ter um déficit primário em torno de 1,4, 1,5. Então, a gente está aí a 3 pontos percentuais do PIB distante do nosso superávit primário requerido para estabilizar a dívida pública. Hoje, ninguém fala em estabilizar a dívida pública PIB, porque é um esforço brutal fiscal, né? Mas isso dá uma noção de quão longe a gente está desse objetivo que lá na frente deveria ser um objetivo importante para a economia brasileira perseguir, né? Um resultado aí primário que garantisse uma trajetória minimamente estável para a relação dívida pública-PIB, que já é muito alta. Bom, gente, então essas são as considerações que eu queria fazer, quer dizer, relativizando um pouco, que 50 ou 60 bilhões de reais é muito pouco, mas considerando todo o resto, e especialmente uma nova regra que foi recentemente criada e que pretendia ser a regra para nortear a política fiscal, no mínimo para os próximos 10 anos, isso é muito grave. Isso é um mau começo. A gente observa, Margarida, que a tua visão é um pouquinho mais estrutural, um pouquinho mais de longo prazo, não? Você não está discutindo tanto nas questões da conjuntura, não? No que aconteceu com os mercados no dia seguinte, nos 2 dias ou 3 dias depois da discussão, tá? Um pouco, me parece que a tua visão é que a política fiscal, quando a gente discute política fiscal, ela é mais lenta, tá? Mais demorada tanto na sua implementação, pelas necessidades de acordos políticos, aprovações no Congresso, tá? Digamos, estou pensando mais lenta que em relação ao que acontece com a política monetária, tá? Então, mais lenta nas implementações, mais lenta também nos seus efeitos, não? Os efeitos de Sem política dúvida. fiscal demoram mais tempo para terem seus efeitos, e depois mais difícil é a sua reversão, tá? Provavelmente, teu ponto é esse, não? Quando a gente olha a questão do arcabouço fiscal, temos que ter uma visão um pouco de mais de médio prazo, mais longa, ou seja, pensar 2 ou 3 anos na frente. Um pouco em linha o que a gente viu no ciclo do governo Dilma, do primeiro governo Dilma, em 2011, em que os efeitos das políticas foram Por primeiro aparecer bastante lá na frente. positivos, mas depois de alguns anos a gente começou a É, ver, no final de 2012, 2013, já a gente começava a exatamente aparecer isso, Luiz. outros sintomas. Muito boa a sua colocação, é isso mesmo, porque ela tem efeitos defasados, né? Hoje a gente ainda tem um quadro de um orçamento para esse ano. Agora, à medida em que o orçamento do ano que vem vai acontecendo, do ano seguinte e tal, você vai tendo os efeitos, principalmente sobre os juros, né? Então, essas defasagens que são mais longas e prolongadas, É, seja na sua é, implementação, seja nos seus efeitos, a gente tem é. que olhar com essa visão um pouquinho mais de longo prazo, que é um pouco da forma como você tentou apresentar tua visão, assim, mais geral. Em certo sentido, é aí que mora o perigo. Porque se eu não estou vendo uma desgraça agora, não significa que ela não vai acontecer lá na frente. É um pouco por aí, Lígia, No né? caso da política monetária, a gente Você vê já tanto sentiu os logo. efeitos, as decisões, tá? Em poucas semanas ou poucos meses, É, tá? é, Aqui a gente precisa períodos de tempo mais longos, não? mais Provavelmente, longos. tá? E daí, então, a obstinação e a disciplina em perseguir metas, por que é tão importante? A gente tem que se colocar, o protocolo está aí, a gente teria que seguir, eu digo. Tá. Bom, a gente vai continuar discutindo esses temas fiscais, não? Porque claramente, não? Está no centro da macroeconomia brasileira. Agradeço a todos a participação no podcast e a gente se encontra novamente a semana que vem, tá? Boa tarde a Tchau, gente. todos. Tchau, boa tarde.